Não há nada bom nem mal, a não ser essas duas coisas: a sabedoria, que é um bem, e a ignorância, que é um mal. Platão. No jardim da morte jaz a vida. Se é bom, se é mal, só o tempo dirá. A nossa aula de hoje caminhará pelas nuances da crônica, caminhará pelas nuances da filosofia, da ortografia, da gramática, falará um pouco de ciência, de arte, caminhará pela interdisciplinaridade e, como sempre, iniciaremos lendo a crônica de Rubem Alves, Se é bom, se é mal. Quando eu contava histórias para minha filha, ela era bem pequena ainda, tinha uma pergunta que ela sempre me fazia: essa história aconteceu de verdade? Eu não tinha jeito de responder. Se fosse Peter Pan adulto, tal como parece o Woody volta de Capitão Gancho, eu diria logo que tudo era só uma mentirinha sem importância, que eu estava inventando para que ela dormisse logo e eu pudesse voltar a me ocupar das coisas importantes do mundo real, do dinheiro, da política, do trabalho, das rotinas da casa. Diria ela que o livro que me importava, aquele que eu realmente lia, era o livro de cabeceira, era a agenda de capa verde. Nas suas páginas se escrevia a realidade, mas ela era ainda muito criança. Com o tempo, cresceria e aprenderia a ler a literatura do real, que só pode ser lida nas agendas. Por enquanto, ela podia se entregar às palavras mentirosas das histórias, só para que o sono viesse mais depressa. Mas eu não era o Peter Pan adulto e o que eu tinha de dizer para eu não dizer, dizia, pois achava complicado demais para a cabecinha dela. O que eu gostaria de dizer a ela e não disse é que as histórias que eu contava não aconteceram nunca para que acontecessem sempre. A terra do nunca é a terra do sempre e que existe eternamente dentro da gente. Já o que aconteceu de fato, fotografado, comprovado pela ciência e escrito com o nome de história, isso aconteceu do lado de fora da gente e por isso não acontece nunca mais. Está morto e enterrado no passado e não há feitiço que faça ressuscitar. Mas aquilo que não aconteceu nunca, aquilo que só foi sonhado, é aquilo que sempre existiu e que sempre existirá, que nem nasceu nem morrerá e que cada vez e que cada conta acontece de novo. Se ela me tivesse feito a pergunta de um jeito diferente, se me tivesse perguntado se acreditava na história, eu teria respondido fácil. Mas é claro que acredito, pois eu só acredito no que não aconteceu nunca, no que é sonho, pois os sonhos é disso que somos feitos. A história da Branca de Neve não aconteceu nunca, mas todos nós somos sempre uma madrasta que se vê triste diante do espelho e manda a menina, nós também, ser morta na floresta. A história do João e Maria não aconteceu nunca, mas também em toda criança existe a fantasia terrível do abandono. A história do Romeu e Julieta não aconteceu nunca, mas queremos ouvi-la de novo, pois dentro de nós existe o sonho do amor puro, belo e imortal. E é por isso que sou incuravelmente religioso, porque nas histórias da religião, que não aconteceram nunca, os sonhos e pesadelos da alma se acham refletidos. Acredito porque sei que são mentiras. Se fossem verdade, não me interessariam. As histórias são contadas como espelhos, para que a gente se descubra nelas. Os orientais são os grandes mestres nesta arte, esquecida dos ocidentais, porque cresceram como o Peter Pan do filme Hulk e passaram a acreditar somente naquilo que a agenda conta, sem perceber
porque ela diz a verdade, mente. Quero contar para você a história que mais tenho contado. Não aconteceu nunca, acontece sempre. Um homem era muito rico, fazendeiro, e morreu, deixou a sua propriedade para os seus filhos. Todos os filhos receberam terras maravilhosas, menos o mais jovem, que recebeu um charco. Vieram os amigos dele, começaram a chorar e dizer: oh, desgraça, seus irmãos ficaram ricos, você ficou pobre. Ele disse: se é bom, se é mal, só o futuro dirá. Passou o tempo, veio uma grande seca para aquela terra, as terras dos irmãos ficaram completamente secas e a dele se transformou num oásis. Ele comprou um cavalo branco importado, ficou rico, foi aquela felicidade. Vieram os amigos: oh, felicidade, agora você é um homem muito rico, que felicidade. Ele disse: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte o cavalo branco fugiu e ele ficou pobre. Os amigos começaram a chorar: oh, que desgraça, você investiu tanto dinheiro nesse cavalo, ele fugiu. Ele disse: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. Uma semana depois, o cavalo voltou com 10 cavalos negros maravilhosos. Foi aquela festa, vieram os amigos, disseram: mas que coisa fantástica, você está 10 vezes mais rico, que felicidade. Ele disse: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte, o filho dele, desajuizado, resolveu montar um cavalo selvagem. O cavalo jogou ele no chão, quebrou a perna. Vieram os amigos: oh, que desgraça, seu filho sem juízo, montou o cavalo, quebrou a perna. Ele disse: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte, vieram os soldados do rei para levar os jovens para a guerra. Levaram todos os jovens, menos o filho dele que ficou. Vieram os amigos e disseram: oh, que feliz. Então o pai viu tudo e só disse uma coisa: se é bom, se é mal, só o futuro dirá. Assim termina a história sem um fim, com reticências. Ela poderá ser continuada indefinitivamente. E ao contá-la, é como se contasse a história de minha vida. Tanto os meus fracassos quanto as minhas vitórias duraram pouco. Não há nenhuma vitória, profissional ou amorosa, que garanta que a vida finalmente se arranjou numa derrota que seja uma condenação final. As vitórias se desfazem como os castelos de areia atingidos pelas ondas, e as derrotas se transformam em momentos que prenunciam um novo começo. Enquanto a morte não nos tocar, pois só ela é definitiva, a sabedoria nos diz que vivemos sempre à mercê do imprevisível dos acidentes. Se é bom, se é mal, só o futuro dirá. Observem essa frase, essa sentença que eu vou colocar aí para vocês. Se é bom, se é mal, bom e mal. Na ortografia, toda vez que você puder trocar o mal pelo bom, você escreve mal com U. Se você conseguir trocar o mal pelo bem, você escreve o mal com L. Uma dica ortográfica para você. Bom e mal está na classe de palavras adjetivo, palavra que dá qualidade a um nome, que qualifica um substantivo. No título da crônica, se é bom, se é mal, bom e mal são adjetivos que qualificam algo, né? E aí essa palavra bom, semanticamente, o que quer dizer isso? Semântica é aquilo que nos dá sentido, significado. A palavra bom, que corresponde plenamente ao que é exigido, desejado, esperado, quanto à sua natureza adequada, de função e eficácia em funcionamento. Mal é o oposto, sendo o oposto de bom, sendo o antônimo de bom, se distingue pelo seu caráter ruim, moralmente condenável. Então vimos as palavras quanto à sua ortografia, né? Vimos as palavras quanto à sua análise gramatical e agora vimos as palavras bom e mal quanto à sua semântica, que é justamente o seu sentido, o seu significado. E aí, caminhando um pouco mais, eu queria falar da palavra história. Vocês perceberam que na crônica a palavra história vai aparecer de duas formas, escrita de duas maneiras. História com H e história com I.
Antigamente, a palavra história, na língua portuguesa, acredita-se que ela tenha surgido por volta do século XIII e empregava-se quando alguém tinha intenção de contar histórias fictícias, histórias inventadas, histórias criadas, né? E aí, para diferenciar a história fictícia, inventada e criada, que muito bem a gente viu esse significado dentro da crônica de Rubem Alves, se criou a palavra história com H, que era justamente para mostrar a história que realmente aconteceu, a história factual, a história verídica, verdadeira. Porém, em 1943, a Academia Brasileira de Letras unificou o sentido da palavra história com H, tanto para a história ficcional quanto a história factual, verdadeira. E aí, agora, falando um pouco de interpretação textual e analisando a obra de Rubem Alves, fazendo um paralelo com a filosofia e com a arte, eu gostaria de retomar aquela imagem que eu mostrei lá no início da aula, quando eu abri a aula hoje, que foi justamente o Jardim da Morte. Eu apresentei o Jardim da Morte aliada ao texto, ao título do texto, se é bom, se é mal, só o tempo dirá. E logo em seguida eu falei, no Jardim da Morte jaz a vida. O que é que isso quer dizer? Eu gostaria de colocar para vocês a imagem da tela aí, para que a gente pudesse analisar a morte aí que trouxe a vida ao mundo, que rega a vida, que rega e planta a vida. Você vê a primeira morte regando, a segunda morte cuidando com afeto e a terceira morte lá atrás de costas, e a gente não entende muito bem o que é que ela está fazendo, né? As plantas, elas se desenvolvem, algumas elas estão se desenvolvendo e é como se a morte estivesse passeando pela vida delas, né? E aí, gente, a grande pergunta é como se a morte estivesse ali dizendo, seja uma boa plantinha, como se a morte sussurrasse no ouvido das plantas ali, seja uma boa plantinha, porque senão eu venho ceifar a sua vida. A morte caminha pelo jardim cumprimentando as outras mortes na perspectiva de alcançar uma plantinha. Hoje eu gostaria de trazer essa tela, essa imagem e fazer um paralelo com a verdade, com o bem e com o mal. Pensar no tempo de pandemia que estamos vivendo e refletir filosoficamente nesse jardim da morte e o que seria a vida e o que representa ela nos dias atuais, né? O que é que eu queria trazer para vocês? Para Platão, na filosofia, o belo e o bom refletem a vida em perfeito equilíbrio. Na filosofia de Platão, o diálogo entre a ética implica na compreensão do bem universal, em que o sujeito, inspirado pelas forças deste bem, consegue suplantar o excesso, esconder o seu excesso. Assim, Platão articula sua ética pelo belo e o bom, o diálogo entre o belo e o bom, pois a forma bela se constitui em si mesmo num todo harmonioso. O belo não é essa beleza que a gente está acostumado hoje. O belo seria a própria natureza, a vida em si, você respeitar a vida em si. O belo, então, é a forma manifesta do bem, da moral. A beleza carrega a ideia de harmonia, de vivermos harmoniosamente. O sujeito ético capaz de tomar consciência do bem e se harmonizar inteiramente. Tornar-se um sujeito moral significa manifestar a sua beleza. Então, você ser belo é você ser moralmente bom.
E aí, como é que Platão vê isso? Ele nega a gente todos os nossos sentidos, os nossos achismos, o que a gente sente, toca, pega e vê. E ele diz que tudo vem através do conhecimento. E aí ele constrói o mito da caverna. E aí, fazendo um paralelo com nossa crônica de hoje, Cronos quer dizer tempo. Então, crônica é um texto, gente, que vai pegar situações cotidianas do que a gente vive no nosso tempo e construir uma narrativa a respeito de uma temática do nosso cotidiano para que possamos debater sobre ela, né? Para que o escritor traga luz a essa temática. Percebemos que dentro dessa temática de Rubem Alves nós podemos ver várias situações, né? Se é bom, se é mal, só o tempo dirá. Fazendo esse paralelo entre arte, filosofia, atualidade, história, essa obra de arte nos incomoda a entender que a morte é algo presente, é algo intrínseco, a gente nasce já morrendo. Porém, as mortes da nossa atualidade, elas têm ocorrido pelo quê? Essa moral da verdade, ela realmente tem acontecido? A sociedade e a moral andam juntas? Realmente têm andado juntas? As mortes pela Covid-19, no momento que a gente alcança mais de 300 mil mortes no Brasil, elas são condenáveis? Ou elas são mortes que a gente diz realmente elas iam acontecer inevitavelmente? Para que possamos refletir e terminar nossa aula de hoje, eu gostaria de ler 2 trechos do livro O Mundo de Sofia, né? Que seria o mundo da ciência, que tem sido tão negada nos dias de hoje, né? O negacionismo da ciência, pelo qual Platão diz que só ele nos leva à verdade. O Mundo de Sofia, de Joyce Gardner. 2 fragmentos eu queria ler para vocês, para a gente poder terminar a nossa aula de hoje, que diz assim: talvez a verdade seja uma questão de ponto de vista, e a mentira um ser mutável, que igual a larva da borboleta, com seu tempo, torna-se aceitável, ficando a critério de cada um escolher sua verdade mais agradável. Quem sabe o que é correto, age corretamente. O verdadeiro conhecimento leva a agir corretamente. Nesses 2 fragmentos podemos perceber que, às vezes, uma mentira, ela se torna verdade porque é incutido em nossa cabeça que aquilo é verdade o tempo todo. Mas no fragmento seguinte, Joyce Gardner diz: quem sabe o que é correto, age corretamente. O verdadeiro conhecimento leva a agir corretamente, porque o verdadeiro conhecimento liberta o ser humano. Que nós possamos nos encontrar com o verdadeiro conhecimento. Estudem sempre. Até a próxima aula.